Vamos aqui continuar o nosso torninho CNC caseiro. Então, eu ia serrar esse caixote aqui que eu comprei lá no Ferro Velho também. Só que eu achei meio inviável. Então, eu achei que eu cortar essa barra aqui e fazer um suporte para colocar a placa, fica melhor. E vai ficar melhor também para fazer alteração, caso eu precisar dar uma levantadinha nele, na placa. E aquele caixote lá, ele ficaria bom também, só que porém, para fazer ele funcionar direito, eu precisava de mais ferramentas, que no momento eu não tenho. Dá até para fazer com essa, só que dá muito trabalho e não ia ficar bom. E então eu optei aqui por serrar essa chapa mesmo. Eu já marquei aqui onde eu vou serrar, vou usar a esmerilhadeira para serrar. Já quebrei aqui um disco, o disco não saiu voando dessa vez. E eu estava usando um disco Bosch, agora eu troquei aqui por esses Norton, que o pessoal está falando que é um dos melhores que tem. Segundo o meu esquadrozinho aqui retificado que eu comprei de ultra precisão, até o momento tá tudo sob controle. O negócio aqui não passa um fio de cabelo aqui, tanto embaixo, tanto aqui na barra lateral aqui que eu coloquei, tá? Tanto essa de baixo aqui, essa que eu acabei de serrar, tá retinho aqui. Na hora eu vou dar uns pingos de solda ali depois, quando eu colocar essa parte que tá reta, mas pode ser que a de lá, pode ser que tenha uma inclinaçãozinha. Eu tenho que medir aqui essa parte daqui até aqui e a de lá até lá. Como é só um calço para dar altura, se você estiver fazendo aí uma máquina parecida com essa, você pode usar qualquer coisa aqui para dar altura, não precisa ser exatamente. Como eu falei, o projeto inicial não era assim, era um caixote bem perfeitinho, bonitinho, só que ia ficar bastante caro para cortar as peças no laser e fazer o caixote certinho. Na nossa próxima versão, a atualização desse torno aqui vai ser assim, e talvez com regulador de altura ainda. Acabei de passar aqui o disco flap para tirar aqui essa tinta aqui para a solda pegar, e dei uma pequena chanfrada aqui para a solda pegar bem no outro aqui também. Agora vamos dar aqui os pingos de solda, porque nós compramos essa máquina aqui, ó. E essa máquina ela veio sem os plug, o plug da energia. Então o que a gente fez aqui? A gente colocou exatamente isso que você está vendo, o terror. A gente colocou um pino de 10 amperes e vamos tacar na tomada 10 amperes. Vamos ver se a rede elétrica vai explodir ou vai pegar fogo aqui em tudo, ou se o disjuntor lá vai desarmar. Então vamos fazer aqui essa gambiarra, né? Porque se não for gambiarra não tem jeito. Então, não faça isso em casa, tá? O fabricante recomenda aqui 35 amperes. Aí você compra aquela tomada lá de cerâmica de 35 amperes, puxa um cabo lá do padrão, com a extensão lá de 30 amperes, 35. E faça isso. Como tá quase impossível fazer isso aqui no momento, a gente vai dar uns pinguinhos de solda aqui e vamos ver se a rede vai aguentar. Eu acho que conferir aqui o fio da extensão aqui, não deu uma esquentada nem nada. Talvez o que pode ter sido pior pode ser aqui a placa da máquina aqui, para compensar a amperagem, pode ter forçado mais. Então, mas eu já tô ciente aqui do risco da máquina estragar mais rápido. Então já está tudo sob controle, né? Quando eu ligo o chuveiro lá de casa, faz um estrago muito maior do que essa máquina que fez, né? Que as lâmpadas ali não abaixou nem nada que eu coloquei. O ventilador que está ligado ali também não diminuiu a voltagem nem nada. Eu soldei com 160 amperes. Aparentemente na rede elétrica não deu muita alteração não. Mas os especialistas aí de plantão sabem o quanto isso
é perigoso. Então não faça isso. Compre lá uma extensão de 35 amperes e o plug de cerâmica de 35 amperes. Jamais coloque de 10. Está escrito no manual e qualquer eletricista sabe disso. A fiação aqui do galpão aqui onde eu aluguei, e parece que já fizeram uma gambiarra antes, né? Eu fui olhar aqui e ver que a espessura que é os fios, para ver se vai aguentar essa máquina. E pelo que eu tô vendo ali, são fios de 4 milímetros. Então são fios bem grossos. Então essa rede elétrica, então eu acho que ela não vai dar, ela não vai estourar por causa da máquina. O que pode estourar ali é o plug de 10 amperes, mas a questão da fiação ali para dentro, ela não vai danificar, porque são fios de 4 milímetros. Eu tô vendo aqui. E eu tô vendo ali que tem um queimadinho ali naquela parte que tá desencapada ali, que parece que foi um grampo, tentar grampear esse negócio aqui para combater o calor, né? E o grampo pegou bem em cima do fio. E como tem um queimado lá, aparentemente deu um curto. O moleque que grampeou isso aí deve ter tomado uma. Se a grampeadeira que a gente estiver usando lá foi com cabo de metal, ele tomou um susto ali na hora que esse grampo entrou e fez o curto ali. As tomadas que estão aqui nas paredes aqui são de 10, mas com fio de 4 milímetros, que chega aqui a tomada de 10. Já soldei aqui as duas barras, olha como é que tá ficando. Isso é muito legal. Eu desenhei esse diagrama aqui porque eu fiquei meio confuso, porque a máquina ela está requisitando uma tomada de 35 amperes para cobrir o pico dela. No pico, ela chega a 30 e poucos, né? Ela geralmente trabalha com 26, 24 ali na normal, que está escrito lá na etiqueta da máquina. Só que a máquina ela tem fio de 1,5, que em teoria é, aguenta no máximo 15 amperes, 15 amperes e meio, né? Sem aquecer. Então, eu fiquei achando estranho, né? Porque a máquina requer uma tomada de 35 amperes, sendo que ela tem fio de 1,5. Então, esse diagrama aqui, do lado direito aqui, tem os fios do galpão, que são de 4 milímetros, que suporta 28 amperes, né? Sem aquecer. E o fio da máquina 1,5. E no meio aqui eu coloquei a tomada de 10 amperes. O efeito Joule, né? Eu acredito que todos vocês conhecem, que é o efeito de converter energia elétrica em energia térmica, né? Isso aqui vai começar a esquentar. Quando esse efeito é aplicado nas lâmpadas, né? Tem todo um sistema para fazer funcionar a lâmpada, tem a remoção do oxigênio, tem o filamento da lâmpada que é de níquel, um material mais duro do que o cobre, né? Mais resistente que o cobre. Então, nesse caso aqui, esse efeito vai fazer derreter a tomada. Inclusive, já aconteceu aqui em casa, que eu coloquei um chuveiro na potência mais alta, na tomada de 10 amperes, a tomada pegou fogo literalmente, né? Ela torrou a tomada, derreteu, aí ela acabou cortando a energia do chuveiro porque derreteu ali o cobre e cortou a passagem da energia, né? Então, se a máquina não chegar a queimar, né, porque o fabricante disse que se eu colocar na tomada menor, a máquina não vai conseguir absorver a amperagem que ela necessita para funcionar bem, e nesse caso ela vai tentar compensar, e quando ela tentar fazer essa compensação, ela vai queimar a placa. Mas vamos supor que ela não queime a placa, o que pode acontecer se eu continuar soldando numa intensidade? A tomada vai pegar fogo. Então, mas mesmo assim eu arrisquei, né? Porque é na tomada ali, é na minha frente, eu vou estar vendo. Se o meu fio fosse mais fino, eu ia ficar com medo, né? Pegar fogo lá no meio lá da madeira ia ficar complicado, né? Mas não, é justamente ali na minha frente, então eu arrisquei. Inclusive eu arrisquei coisas muito piores do que eu derreter minhas tomadas aqui. Sem contar também que eu arrisquei a máquina, né? A máquina foi cara, né? Foi 800 e pouco, parece. Eu não me lembro bem. Então eu corri o risco de queimar ela, só que eu tô com muita pressa
e no momento não deu para consertar esse impasse aí, então eu fiz esse risco. E como eu já soldei quase tudo, né, porque tô editando esse vídeo agora, só que os vídeos futuros já tá quase todos prontos. Quase todos não, digo quase todo na parte da solda. Então nesse momento eu já soldei quase tudo, então o risco eu tive sorte, né, no caso. Mas eu não aconselho ninguém fazer isso, né, porque se você tiver problema na tua fiação, você pode colocar fogo na casa. Se você colocar uma máquina de som na tomada de 10 amperes, ou numa instalação elétrica que seja os fios de 1,5, seja fio de 1 aí na instalação, como você não conhece a instalação, você pode literalmente colocar fogo na casa. Então eu não aconselho fazer isso. Esse diagrama aqui mostra por que eu fiz isso aqui, porque eu estava sob total controle, né? A fiação era 4 milímetros do galpão e a máquina aqui tem 1,5, então só que o elo mais fraco que ia ser onde iria danificar a instalação é minhas tomadas. E eu fiquei monitorando ela o tempo todo, nem chegou a esquentar, talvez é porque eu fiz poucas soldas, né? Assim, pouca solda no sentido assim, eu soldava um pouquinho e parava, soldava um pouquinho e parava. Não com medo disso acontecer, é porque eu tinha que soldar, depois ia lá medir e tudo mais, então foi nesse caso mesmo, né? Não tinha o que soldar direto, né? Mas se eu precisasse soldar direto, eu teria que consertar aqui a fiação das tomadas aqui, tudo certinho antes de fazer esses procedimentos. Então, no momento aqui tá dando certo. Se der pau, ó, essas tomadas aqui der pau, eu gravo um vídeo e mostro pra vocês. Coloquei a máquina de solda na tomada 10 amperes e deu merda. Tomara que não saia esse vídeo, né? Mas até o momento tá tudo ok.